Bom, vamos continuar aqui de onde a gente parou na outra aula, que nós estávamos falando da emissão de luz e das cores e tudo mais. A gente viu, deixa eu voltar aqui, a gente viu essa imagem que eu coloquei com algumas plantas e tudo mais, mostrando as cores que a gente tem no ambiente. E eu estava falando sobre justamente a, o espectro contínuo de emissão de luz, que é justamente isso aqui, ó, o espectro na região do visível. Isso aqui a gente chama de espectro visível. Por que é espectro visível? Porque é justamente a região de cor que nós conseguimos enxergar. Por isso que ele é visível. O que vem antes ou o que vem depois são emissões de radiação que a gente não consegue perceber com os olhos. Por exemplo, aqui tem o violeta, depois do violeta vem o ultravioleta. Aqui tem o vermelho, para cá tem o infravermelho. E aí a gente tem onda de rádio, radiação cósmica, raio-x, tudo mais, todos os tipos de emissão de radiação que a gente possa ter. Então, o ponto que eu estava falando na outra aula, e que a gente vai continuar agora, é a questão das cores dos alimentos, por exemplo, das plantas, e por que os dienos produzem alguns tipos de cores específicas e tudo mais. Então, veja só, aqui eu tenho o espectro contínuo, tenho todas as cores que a gente enxerga, e aqui eu tenho só o espectro do hidrogênio. Vejam que quando eu tenho ah, um átomo específico ou uma partícula específica, eu não tenho o espectro completo, eu tenho só partes dele. O que isso quer dizer? Quer dizer que é possível identificar um átomo através desse espectro, através da emissão de luz. Então, esse espectro é característico do hidrogênio. A gente tem outros átomos que têm os seus respectivos espectros característicos, e a partir deles a gente consegue caracterizá-los pelo teste da chama, por exemplo, que é uma forma, ou com equipamentos mais modernos, como com emissão atômica e outros tipos de equipamento. E aí tem aqui alguns pontos coloridos, veja só. Quando a luz branca incide sobre um objeto, ocorre de forma simplificada isso aqui, ó. Quando? O que é a luz branca? A luz branca é justamente o que eu falei na outra aula, que é a junção de todos os comprimentos de onda do espectro visível. Então, o que é isso? Todos os comprimentos de onda é a luz branca. Se eu tenho um objeto branco, a, a luz, quando ela vem, ela incide sobre o material e ela é refletida. Ela não é absorvida pelo material. Então, por conta disso, a gente vê o material na cor branca. Quando a gente tem um material preto, dessa forma aqui, ele absorve todos os comprimentos de onda, ou seja, não reflete nada. Por isso que roupa preta, plástico preto, qualquer um desses materiais, eles têm essa, na verdade, ausência de cor, né? O preto não é exatamente uma cor, é, na verdade, a ausência de cor, já que você não está emitindo nenhum tipo de comprimento de onda. Então, aqui você tem todas as cores, aqui você não tem cor. Ele simplesmente absorve todos os comprimentos de onda e não emite nenhum, por isso que você não enxerga nenhum tipo de cor, só a ausência dela. Quando a gente tem um material verde, por exemplo, ele vai absorver todos os comprimentos de onda menos o verde, ou seja, menos o que está aqui nessa região. Por isso que você enxerga o material na cor verde. E quando você tem um material vermelho, da mesma forma você vai absorver todos os comprimentos de onda menos a coloração vermelha. E aí você vai ter o material na cor vermelha. Onde que isso tudo vai levar? Um dos casos mais interessantes dos dienos, dos alcadienos, desses tipos de compostos é na questão da alimentação. A cenoura, ela tem uma coloração, como vocês podem ver, um amarelo alaranjado. Por que ela tem essa cor? Porque o beta-caroteno, que é esse composto aqui, ó, que tem várias ligações duplas, que é a junção de várias partezinhas de fragmentos de carbono e hidrogênio, ele existe a absorção de
cor verde azulada, no comprimento de 400 a 500 nanômetros. Ou seja, no caso da cenoura, ela absorve a coloração, ela absorve esse comprimento de onda daqui, do verde até aqui, ó, o violeta. Ela não absorve aqui, essa parte do amarelo até o vermelho. O que é que isso resulta? Essa coloração amarelo alaranjada. Por isso que ela tem essa cor. Por isso que ela não é roxa como a beterraba, que absorve a radiação, um comprimento de onda voltado mais daqui para esse lado, do vermelho. Então ela tem essa coloração mais roxo, mais escuro. E aí, por que o beta-caroteno absorve somente radiação no comprimento de onda de 400 a 500 nanômetros? A resposta para essa pergunta a gente vai encontrar na sua estrutura, por conta das ligações duplas, dessa intercalagem aqui, dessas intercaladas entre dupla e simples. Essa alternância dupla e simples, ela faz com que a molécula ela tenha uma certa estabilidade e possa distribuir melhor a energia absorvida a partir da emissão de luz, por exemplo. Então, esse beta-caroteno é um dos principais e mais importantes terpenos que a gente tem, que nós encontramos na natureza. Ele está presente em muitas plantas, principalmente na cenoura, e essa cadeia do beta-caroteno ela é constituída basicamente de 40 carbonos e é transformada no nosso organismo em duas moléculas de outro terpeno. A vitamina A, que é muito importante para a visão. Então, quando a gente tem uma alimentação adequada, principalmente com carotenos, por exemplo, a gente tem a conversão desses terpenos em vitaminas, e uma delas é a vitamina A, que é importante para a visão. A carência dessa vitamina no organismo é responsável pela cegueira noturna. Então, é importante a gente se alimentar direito e comer os alimentos adequados. Não basta comer, tem que comer bem, tem que comer alimentos adequados, certo? Então, por isso que os dienos são tão importantes na nossa vida, desde os plásticos até os alimentos que a gente consome, a gente pode utilizá-los, certo? Então, agora que a gente já viu um pouco das aplicações, das características dos dienos, vamos aprender a nomenclatura deles. Então, de acordo com a IUPAC, que é o órgão que regulamenta tudo isso, né, que a gente já vem usando há bastante tempo, a terminação dos nomes dos alcadienos é dieno. Esse di, esse prefixo di aqui, lembra duas ligações. E o eno está relacionado à ligação dupla. Então, a cadeia principal ela deve ser a mais longa. Né? Então, desde que a gente começou a estudar os alcanos, a gente tem que lembrar disso. A cadeia principal é a mais longa. E, nesse caso dos dienos, ela deve passar obrigatoriamente pelas duas ligações duplas. Não basta passar por uma, tem que ser nas duas. A numeração da cadeia principal ela deve ser feita de modo que os números indicativos das posições das duplas e das ramificações sejam os menores. Então, continua valendo aquela regra que diz que a numeração deve ser a menor possível para a dupla e para a ramificação, certo? Então, vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho aqui esse composto. Primeira coisa que a gente vai ver, tem aqui ligações duplas, mais de uma. E eu tenho duas duplas, veja só. E tenho 4 carbonos. Então, se eu tenho 4 carbonos, não tenho nenhuma ramificação, prefixo, deixa eu mudar aqui, prefixo aqui, but. Só que quando eu tenho um dieno, a gente precisa adicionar esse A. Então, buta. Aí eu vou ver a posição das ligações duplas. Veja, independente. Aqui eu tenho um plano de simetria. Então, aqui eu tenho 2 carbonos, aqui eu tenho 2 carbonos. Independente do lado que eu começar a numerar, vai dar no mesmo. Então, aqui esse carbono vai ser o 1, esse o 2, esse o 3 e esse o 4, vamos dizer isso. Então,
Entre o carbono 1 e 2, eu tenho uma dupla. Entre 1 e 2, qual é o menor número? 1. Então eu coloco 1. Depois a outra dupla está onde? Está entre os carbonos 3 e 4. Entre 3 e 4, o 3 é o menor. Então a gente vai usar o 3. Então a gente vai ser, bota um 3 de eno. De aqui é porque eu tenho duas ligações duplas. E o eno é justamente por conta da dupla, né? Essa é a nomenclatura da IUPAC, a nomenclatura oficial. Uma outra forma de fazer isso é dessa forma aqui, mas essa forma não é a correta, certo? Então, não usa essa forma aqui, 3 botar de N. Segundo a IUPAC, o número tem que estar aqui, ó, nessa posição, para especificar que ele está tratando da ligação dupla, ok? Vamos ver uma cadeia maior aqui. Nesse caso aqui, ó, eu tenho duas duplas. Se vocês notarem, eu tenho aqui a posição dupla nessa posição e aqui. Por que eu comecei a numerar por esse lado? Veja só. Se eu começar a numerar por aqui, a minha dupla vai estar entre o carbono 3 e 4. Ó, se eu colocasse aqui 1, 2, 3, 4, estaria entre o 3 e o 4. E a minha ramificação estaria no 5. Começando pela direita aqui, por esse lado, nessa numeração aqui que é a correta, a minha primeira dupla está no 2, entre o 2 e o 3, e a minha ramificação está no 4. Então aí eu tenho a menor numeração possível para as ramificações e para a ramificação, no caso, para as ligações duplas. Então, para a gente dar o nome, primeira coisa, se tem ramificação, a gente tem que descrever qual é e qual a posição. Então, primeiro, qual é a ramificação? Metil. Por que metil? Como a gente já viu, ela só tem um carbono. Qual é a posição? A gente está aqui, ó, carbono número 4. Então, posição 4, radical metil. Depois, quantos carbonos tem a cadeia principal, que é a maior cadeia? 8 carbonos. Octa, né? Prefixo para 8. E as ligações duplas estão em quais carbonos? Entre o 2 e o 3, entre o 5 e o 6. Então a gente vai usar as menores numerações, que são justamente 2 e 5. Então o nome do composto é 4-metil octa-2,5-dieno, certo? Por analogia aos dienos, se a gente tiver 3 ligações, ou 4, ou 5, a gente vai ter, respectivamente, os seus nomes de acordo. Então, por exemplo, trienos, tetrenos, pentenos, e por aí vai, polienos. Então, os hidrocarbonetos que possuem 3, 4 ou N ligações em suas moléculas vão ter essas características. A nomenclatura desses compostos segue as mesmas regras e as ideias que a gente já viu agora aqui nessa posição aqui. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui eu tenho 3 ligações duplas. Então eu tenho um hexa 1, 3, 5 trieno, certo? Para a gente complementar essa parte da nomenclatura, deixa eu colocar aqui alguns exemplos que eu já tinha pronto aqui. Deixa eu apagar esse limoneno. Vamos fazer essas nomenclatura desses compostos aqui, ó. Então, veja só. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Deixa eu colocar, nesse caso aqui, deixa eu colocar os carbonos para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Certo? Então aqui eu tenho a minha estrutura, certo? E aí eu vou dar o nome para essa molécula. Primeira coisa que a gente vai fazer, definir a cadeia principal, que é a maior cadeia que tem as duas ligações duplas. Então, a minha cadeia principal nesse caso aqui, ó,
vai ser essa parte aqui, ó. Ó. Certo? Então, por que essa é a cadeia principal? Porque ela tem a maior numeração de carbonos ligados entre si, a maior sequência possível. E tem também as duas ligações duplas. Então, ela vai ser a minha cadeia principal, certo? Beleza, então a gente vai começar a numerar por esse lado aqui, ó, porque a ligação dupla está mais próxima desse lado. A ligação dupla tem prioridade maior do que a ramificação. Então vamos lá. Eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então aqui na posição 4 e 5, 4 e 5, eu tenho dois radicais. Cada radical tem um carbono. Então, radical com carbono é um metil. Como eu tenho dois, dimetil. E aí eu venho para, como eu não tenho mais nenhuma ramificação, eu venho para o nome da cadeia principal, que tem 7 carbonos. Então, hepta. Lembra que esse A, ele é colocado especificamente na parte dos dienos. Quando a gente tem alcanos, a gente não coloca. Hepta, ok. E aí, as duplas. Eu tenho uma dupla na posição 1 e 2, então eu vou colocar o 1, que é o menor. E eu tenho uma outra dupla na posição 3 e 4, então eu coloco 3, que é menor que 4. E aí, para finalizar, dieno. Então eu tenho 4, 5 de metil, hepta, 1, 3, dieno. Mesma coisa a gente vai fazer aqui nesse outro. Vamos lá. Eu tenho aqui duas duplas. Então veja só, eu não vou começar por aqui, ó. Certo? Senão dá errado. Vou começar por aqui, ó. Tem que começar pelo carbono da dupla, ou mais próximo dele. Então, nesse caso aqui, a partir desse carbono eu tenho 1, 2, 3. Eu vou ter que ir obrigatoriamente para esse lado. Por quê? Porque a minha dupla está aqui. Então, dupla tem prioridade. A gente vai delimitar aqui a cadeia principal, que é essa. Ok. Se a cadeia principal é essa aí, aqui vai ser ramificação e aqui vai ser ramificação. Então a gente vai ter uma ramificação com um carbono, que é um metil, e uma ramificação com 1, 2, 3 carbonos. Lembrem que essa estrutura aqui é um análogo dessa aqui. Por quê? A única coisa que eu mudei, além das posições, obviamente, e do nome que vai ser diferente, é que eu estou ocultando aqui os carbonos, mas vocês sabem que cada carbono faz 4 ligações. Então é só perceber que se aqui tem um carbono, vou ter 2 hidrogênios ligados a ele, ele vai estar ligado a outro carbono aqui, que vai estar ligado a esse e a esse outro, fazendo 4 ligações. Então aqui vamos lá. Primeiro, radical metil está aqui na posição 2. Então 2 metil, certo? 2 metil, depois no carbono 3 a gente tem uma outra ramificação que tem 3 carbonos. Ramificação com 3 carbonos a gente chama de propil. Então, no carbono de número 3 eu tenho um radical propil. E agora, como eu não tenho mais radicais, eu posso dar o nome da molécula da cadeia principal. Então, deixa eu botar mais para cá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ser 6 hexa. Na posição 1 e 2, então eu vou usar 1. Tem uma ligação dupla. E entre a 3 e a 4 tem uma outra, então eu vou usar a 3. E aí, dieno, certo? Então tem aqui o nome dessa estrutura. Nesse caso aqui, ó, vou começar a numerar por esse lado. Então, vocês podem tentar fazer aí como exemplo, a gente finalizar a aula por aqui. Deem uma pausa no vídeo quando vocês estiverem vendo e tentem fazer esse e esse aqui. Além dos exercícios que serão enviados junto, ok? Então,
por hoje é só, por essa aula é só. E na próxima semana a gente começa o grupo dos alcinos. Ok? Então, até a próxima.